Muito bom dia, povo do Senhor, que a paz, graça, nosso amado Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nosso versículo dessa manhã para nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 15, que diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Amados irmãos, uma coisa muito importante nesse versículo, a gente aprende aqui que Deus sempre nos pede algo e ele deu o exemplo primeiro. O nosso amado Senhor Jesus, ele foi o único que andou pela essa terra sem pecado, o único que não necessitava de um Salvador, porque ele era o próprio Salvador. E mesmo assim a Bíblia mostra claramente que Jesus ele foi o que? Batizado. Para quê? Para dar o exemplo para mim e para você. Todos nós que nascemos nesse mundo aqui somos pecadores. Davi fala assim, ó, iniquidade concebeu a minha mãe. Mesmo a criança, ao nascer, claro que ela não é uma pecadora, mas ela já nasceu com a natureza pecaminosa. Eu e você, irmãos, nós temos a natureza pecaminosa. E a Bíblia nos mostra que o único meio para a gente começar a caminhar na salvação, primeiro, crer no Senhor Jesus como o único Salvador. E segundo passo, nos batizarmos, uma entrega pública, demonstrando que realmente a gente conheceu a Jesus, a gente reconhece que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Cristo Jesus, ele se batizou para nos dar o exemplo, mostrar. E no versículo 15, no finalzinho, ele fala assim, ó: Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Toda a justiça. Nos mostrando o caminho que a gente deve seguir para que a gente ande em justiça, não na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo. Uma coisa interessante é que muitas das pessoas hoje que conhecem a Cristo Jesus estão indecisas, estão em cima do muro. Eles ainda estão um pé no mundo e um pé com Cristo Jesus. Não se decidiram para o batismo. É interessante que no versículo 14 acontece assim, ó. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia. Sabe? Aqui João quis que Jesus mudasse de ideia porque ele reconhecia que Jesus era o único que andou na face dessa terra que não necessitava de batismo, não necessitava de arrependimento, porque Jesus nunca tinha pecado, ele nunca tinha falhado, como ele viveu nesse ano 33 anos e meio nesse mundo, morreu e não pecou. Hebreus declara isso para todo mundo. Jesus nunca pecou. Mas é interessante que mesmo João querendo que Jesus não se batizasse, Jesus se batizou. E hoje, muitas pessoas que estão prontas para se batizar, prontas para entregar a vida para Cristo, há muitas e muitas pessoas que falam: não, para que você vai se batizar? Não, continue vivendo a sua vida. Não, batismo é uma coisa boba, não é necessário, meus irmãos. O batismo é algo necessário. É algo que nós, eu e você, necessitamos de fazer. Cristo Jesus, ele não precisava se batizar, porque não havia pecado, não havia necessidade de arrependimento. Mas ele se batizou para nos dar o exemplo. Se Cristo Jesus, um ser que viveu nesse mundo aqui sem pecado, Filho de Deus, se batizou, imagine eu e você, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, nos converter e entregar nossa vida publicamente a Cristo Jesus. Se você está em dúvida, se você ainda não chegou a essa decisão, saiba, não existe nada melhor nessa vida do que viver para Deus. Cristo Jesus, ele morreu para que eu e você pudéssemos viver para Ele. Entregue sua vida a Jesus, sabe que vai ser a melhor decisão que você vai fazer nessa terra. E eu tenho certeza de que a partir da entrega completa a Jesus, a sua vida será totalmente diferente. Que Deus abençoe, que possa ajudar você a tomar esse passo tão importante na sua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Santo Deus, por essa passagem bíblica mostrando que Jesus nos deu o exemplo. Assim como Jesus se batizou, entregando a vida ao Senhor, nos ajude, Pai, a tomar a decisão e entregar nossa vida a Ti. Sabemos que nesse mundo muitas pessoas vão querer que a gente mude de ideia, que a gente possa continue vivendo por um mundo de pecado, mas sabemos que a melhor escolha é viver ao seu lado. Pedimos essas bênçãos, ajude todos os seus filhos a tomar essa decisão, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.